Fala, morenos e morenas, eu sou Raquel Morena, mais um vídeo para o meu canal, né? E hoje teremos vídeos, mas antes de tudo, comente, compartilhe, deixe o seu like, tá bom? Lembrando que eu posto vídeo toda segunda, quarta e sexta, né? Então vamos para o vídeo. E no vídeo de hoje é um quadro chamado Cartas para a Morena. São pessoas que vão mandar cartas para mim contando a sua história. Pode ser história de luta, pode ser história de superação, história de que venceu o preconceito, né? Então pode ser cartas contando a sua história. Se você já quiser mandar a sua história para mim, como essa pessoa que eu vou ler a história hoje me mandou, né? Fique à vontade, na descrição do vídeo eu vou deixar todos os meus contatos, Facebook, Instagram, Twitter, tudo para e-mail para vocês mandarem a sua história, para que eu conte essa história para vocês. Qual é o intuito disso? O intuito é mostrar para as outras pessoas que elas também podem dar uma volta por cima, que elas também podem dar uma guinada na vida, botar um pingo de esperança nessas pessoas. Eu acho que é importante. Eu acho que a internet é isso. Trabalhar com a internet é isso. É você colocar esperança na vida dessas pessoas, né? É legal chegar aqui e fazer vídeo de maquiagem, fazer vídeo de cabelo, fazer vídeo de roupa. É muito legal, mas é interessante e é legal também botar um pingo de esperança na vida dessas pessoas, né? Que às vezes não vê saída de alguma coisa, não consegue dar uma guinada, né? E essa história, as histórias que eu quero contar é justamente isso, que se elas conseguiram, se essas pessoas conseguiram, você também pode conseguir, né? E a história que eu vou contar hoje, de uma pessoa, eu vou explicar como tudo aconteceu. Eu faço vídeo aqui no meu canal, como todos sabem, né? Tudo que eu faço, eu sempre falo, eu não tenho um alvo, eu não tenho um público específico, né? É para todos os públicos, é para criança, para adolescente, para adulto, para idoso, para homens e mulheres, não importa. E um dia, essa pessoa me mandou uma mensagem no YouTube, falando assim para mim: Raquel, por que você não faz um vídeo falando o que você acha dos transexuais? E eu fiquei com aquilo matutando na minha mente, eu fiquei aquilo trabalhando na minha mente. Eu fiz até uma live, né? Eu fiz até uma live lá no meu Facebook. Quem não acompanha meu Facebook vai estar aqui na descrição. Acompanha lá no meu Facebook, que eu sempre volta e meia eu faço live. E fiz uma live falando sobre. Aí o tempo passou e eu disse assim pra essa pessoa: por que você não manda pra mim a sua história? Né? Me manda a sua história para eu poder contar essa história para outras pessoas, né? Porque às vezes as pessoas, né, não ficam sem saber, né, assim, que decisão tomar, né? Essa história hoje que eu vou contar pode se identificar com você, pode se identificar com algum parente seu, com algum amigo seu, né? E não sabe como, né, levar, como decidir isso. Então a história que eu vou contar hoje é da Luana Oliveira. Ela me mandou essa história, li, reli, né? E eu quero contar essa história para vocês. Eu vou ler o texto, a cartinha que ela me mandou, né? E eu quero, a primeira coisa que eu quero de vocês, eu quero muito que vocês olhem, escutem essa história, não com preconceito, mas escute essa história, olhe para essa história como ser humano. Eu sei que é difícil, eu sei que o preconceito é uma coisa que está estabelecida dentro da gente, né? A gente tem preconceito, né? Isso não é normal. Muita gente fala, é normal. Não, não é normal, porque o preconceito é você criar uma repulsa de algo que você não conhece, né? Então, assim, quer ver um exemplo de preconceito? Assim, básico. Você vai no supermercado, aí você olha um produto, né? Um sabão em pó, um exemplo, de uma marca que você nunca viu na vida. Aí você fica se questionando, será que essa marca é boa? Será que essa marca
né? É assim, é assado. Isso é um preconceito. Porque você nunca ouviu falar da marca, você nunca experimentou a marca, você nunca teve contato com essa marca, mas você já fica meio assim, não, é porque eu vou naquela marca ali, porque eu sei que aquela marca ali é boa. Então isso acontece com pessoas também. Às vezes você vê uma pessoa negra, um transexual, um homossexual, você olha com um olhar de preconceito. Então eu quero que vocês olhem para essa história, escute essa história, sem preconceito nenhum. Eu quero contar essa história porque é uma história de superação, é uma história de agressão, né? Repulsa da própria família, e essa pessoa conseguiu dar a volta por cima, né? Gente, isso é independente de religião, independente do que você acredita ou não, eu acho que a gente tem que respeitar o ser humano, né? Então eu vou ler essa carta e eu tenho certeza absoluta que se essa história, né, não ajudar a você, eu tenho certeza que pode ajudar outras pessoas, né? Que eu acho que histórias do bem influenciam, né? Então eu acho que isso é importante. Eu vou ler a carta dela, se chama Luana Oliveira e começa assim: então, minha flor, eu descobri mesmo a transexualidade na base de uns 12 anos, quando eu estudava e morava na fazenda. Todo dia eu pegava o ônibus e eu passava sempre na casa de um cara, um moreno bem bonito, musculoso, aquela de pele brilhosa. Eu desejava aquele homem. Com 12 anos, eu comecei a ter corpo de menina. Com 15, eu comecei a me assumir e comecei a tomar hormônios. Minha família não me aceitou. Quando eu contei primeiro para minha mãe. Eu falei que eu era diferente das outras pessoas. Minha mãe começou a chorar, começou a me bater. Aí ela contou para o meu avô. Começou a me xingar de viado, me deu até um negócio no meu coração. Meu irmão também me batia, me chamava de viado. Eu fiquei mal. Aí entendi a pressão. Hoje, a minha família me chama de Luana. Antes do meu nome antigo, me chamava de Luana. Antes do meu nome antigo, a parte que eu mais sofria era na escola, porque os professores me chamavam pelo nome que eu tinha no documento. Não queria me chamar de Luana. Aí tinha uns guris que meio que zombava da minha cara. Quando comecei a ficar feminina, os guris começou a me respeitar. E os professores também. Agora eu não sofro mais preconceito. Hoje eu respeito todo mundo e todos me aceitam. Né? Olha só que interessante. Para você ver como o preconceito começa dentro de casa. Ela com 15 anos se assumiu, né? Com 12 ela começou a ter corpo de menina, com 15 ela se assumiu. Eu entendo, né, que é muito difícil um adolescente chegar para um pai, chegar para a mãe e falar assim: olha pai, olha mãe, eu não gosto de meninas, mas eu gosto de meninos. Eu sei que é difícil, porque o pai e a mãe não esperam por isso, né? Eles nunca vão imaginar, né, que isso irá acontecer, né? Porque é aquela velha história. Nunca vai acontecer comigo, sempre vai acontecer com o vizinho. E é muito difícil, gente, porque às vezes você tem um preconceito dentro de você, né? Tem algo dentro de você que faz você não aceitar. Óbvio que isso tudo que eu tô falando, né? Eu não tô falando eu tenho que aceitar o homossexual. Não. Eu acho que você tem o direito de fazer o que você quiser, né? Eu acho que você tem o direito de aceitar ou não aceitar o que você quiser. Mas eu acho que o respeito é a base de tudo. O preconceito
é algo que destrói um ser humano, né? Eu sempre falo isso, que o mal do século do nosso país é o preconceito, é o racismo, é a desigualdade social, é a desigualdade moral, né? As pessoas estão sempre uma querendo esfregar na cara das outras que é melhor, né? As pessoas estão sempre querendo mostrar para as outras que eu sou assim, você é assado. Então é muito difícil. E por que eu quis ler essa história? Porque infelizmente no nosso país tem muitas e muitas pessoas homossexuais, gays, transexuais que sofrem preconceito, né? Sofrem preconceito, sofrem repulsa de outras pessoas. Isso é muito ruim. Só quem sofre preconceito sabe o que é, né, viver amargurado. Eu falo isso porque eu já sofri preconceito, eu sofro preconceito todos os dias, né? Eu sempre falo, ser negro no nosso país é muito difícil, né? Ser negro no nosso país parece que você tá, sei lá, parece que você tá manchando o nome do país, né? E não é. Né, preconceito, preconceito, o negro tem história, é uma história muito triste, é uma história muito pesada, é uma história de muito sofrimento, mas o negro ele existe, da mesma forma que o transexual existe. Foi a opção dela, da Luana, né, ela se descobriu assim. E às vezes as pessoas têm preconceito sim, né, tem repulsa sim, maltrata sim. E por que eu li essa história? Eu li essa história porque eu acho que essa história, tudo começou, tudo errado na vida dela, né? Ela foi contar pra mãe, a mãe xingou, a mãe bateu, aí foi comprar pro avô, o avô bateu, o irmão por sua vez também bateu, né? Então assim, ela penou muito, ela lutou muito para ser respeitada. E quando eu falo respeitada, não respeitada como transexual, mas respeitada como ser humano, porque acima de tudo ali é um ser humano. Ali é um ser humano que chora, é um ser humano que sorri, é um ser humano que tem amarguras, é ser humano que tem sentimentos. E eu li essa história porque infelizmente no nosso país, em qualquer lugar do mundo, as pessoas perderam o respeito umas pelas outras. Não importa se você é homem, se você é mulher, se você é transexual, se você é homossexual. Perdeu, né? Perdeu o respeito, né? Hoje as pessoas desrespeitam umas às outras, fazem o que querem, falam o que querem e acham que tá tudo certo, e acham que tá tudo, né? Que tá tudo legal, que tá tudo maravilhoso. E não é. Né? Então, assim, é muito complicado, né? Então, eu acho que o respeito é acima de tudo. Por que eu fiz esse quadro, Cartas para a Morena? Porque eu quero contar histórias que influenciem você, né? A respeitar o ser humano, a diversidade, né? Olhar com outros olhos, né? Às vezes você olha para uma pessoa, seja ela de um outro país, de outro estado, você tem um preconceito, né? Eu quando trabalhei nas Olimpíadas de 2016, tinha muitas pessoas trabalhando, voluntários, né? De outros países, né? De outros estados, né? Aquilo ali era uma diversidade. E o preconceito imperava muito ali dentro. Porque as pessoas não aceitavam o modo que essas pessoas falavam, o modo que essas pessoas se comportavam, se tratavam. Isso é ruim. Isso é ruim. Isso faz que a nação, isso faz que o mundo, né, em vez de evoluir, em vez de crescer, né, regrida, né, faça uma regressão, o país começa a regredir, né? Então eu espero muito que essa história sirva de lição para você olhar com outros olhos, né? Eu sei que preconceito é algo muito difícil, é algo muito complicado, mas isso
precisa ser trabalhado dentro da gente. Eu te confesso que quando ela me mandou essa carta, eu vou ser honesto para vocês, eu não tive nenhum preconceito. Eu não sei se é pelo fato de ter muitos amigos homossexuais. Eu tenho muitos amigos homossexuais, então eu me dou muito bem com eles. Muito, muito bem. Né? Então eu não tive nenhum preconceito. Né? E às vezes você tem preconceito, né? Às vezes você passa na rua, né, zombando de um homossexual, de um transexual. Não faça isso. Não faça isso, porque isso é muito ruim. Isso machuca, isso fere. Né? Eu falo por experiência própria. Eu, como mulher negra, eu já sofri muito preconceito na minha vida. Quantas e quantas vezes eu já entrei num salão, eu já entrei num supermercado, né? E as pessoas me olhavam, né, pra minha cara com um olhar torto, né? Às vezes até ria do meu cabelo, né? Então, assim, isso machuca, isso fere. Então eu tô contando essa história pra gente poder olhar um pouquinho mais, né, com mais atenção, com menos preconceito, né, com olhar com olhar de ser humano, né? Eu acho que isso é importante, né? Eu acho que isso muda, né? Eu acho que a partir do momento que você olha para aquela história, olha para aquela pessoa sem preconceito, isso melhora em muito. Né? Melhora a forma que você vai tratar aquela pessoa, melhora a forma como você vai falar e vai melhorando. E isso é muito bom, né? Isso faz as coisas melhorarem de todas as maneiras, de todos os aspectos. Então essa foi a história de hoje, né? Eu espero muito, 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 muito que vocês tenham gostado. Eu resumi a carta dela, porque era muito grande, eu resumi, né? E se você tem alguma história, seja que história for, você pode me mandar, tá? Que eu vou ler com muito carinho, né? Eu vou ler com muito amor. Se você não quiser ser identificada, ela quis ser identificada, né? Ela quis falasse o nome dela, né? Mas se você não quiser, a gente dá um nome fictício, não tem importância. Mas eu quero contar a sua história, né? Eu quero contar como você conseguiu superar, não sei, superar seus medos, vencer as barreiras, né? Que todos nós temos barreiras, todos nós temos medos, todos nós temos algo para ser superado todos os dias. Então, se você tiver quer mandar sua história, se você tiver alguma história e quer me mandar, pode me mandar, que eu vou ler com muito carinho, com muito amor, com todo o respeito do mundo, né? Para poder mostrar para as outras pessoas que se você conseguiu, elas também conseguem, tá? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Um beijo e até o próximo vídeo.